Vamos refletir juntas sobre o Livro dos Espíritos, sobre as mensagens contidas nos Livros dos Espíritos. Quem ainda não conhece o Livro dos Espíritos, ele foi escrito por Hippolyte Léon Denis Arribay sobre o pseudónimo de Allan Kardec. E Allan Kardec foi o codificador da doutrina espírita, foi pioneiro na investigação científica dos fenómenos paranormais. E então hoje o que trago para refletirmos em conjunto é a respeito do mal que causamos. Então, uma das perguntas que Allan Kardec fez aos espíritos, aos seres mais evoluídos do que nós, foi sobre o mal cometido. E ele primeiro coloca uma afirmação, que é: o mal que se comete resulta por vezes da situação em que os outros nos colocam. Quer dizer que às vezes cometemos o mal, cometemos um ato maldoso contra alguém porque alguém nos colocou nessa situação. Foi provocado por outra pessoa. E ele pergunta assim: nesse caso, quem serão os mais responsáveis? Não é? Quem serão os mais responsáveis? Aqueles que cometam, aqueles que induziram a que cometêssemos esse mal? E então os espíritos responderam assim: o mal recai sobre aqueles que o causaram. Na primeira afirmação deles está a entender, não é, que quem provoca é que é o responsável. E eles continuam dizendo: assim a pessoa que for conduzida ao mal por atitudes tomadas por semelhantes seus é menos responsável do que os seus causadores. Eles estão aqui a dizer então que aquele que comete uma atrocidade provocada pela indução de outra pessoa, alguém nos induziu, ou alguma situação provocada por outra pessoa originou a que cometêssemos um mal, uma atrocidade, essa pessoa é menos responsável do que aquele que induz. Porque cada um carregará consigo não somente a pena do mal que tenha feito, mas também do que tenha provocado. Quer dizer que a pessoa que provoca e que induz a cometer uma atrocidade é mais responsável ainda. E depois eles perguntam: aquele que não faz o mal, não é aquele que não faz o mal, mas que tira proveito do mal praticado por terceiros, é responsável no mesmo grau? E os espíritos responderam: é como se ele mesmo tivesse cometido. Aproveitar-se do ato é como participar nele. Quer dizer, quando estamos a assistir a um ato maldoso, não é? E depois vamos tirar proveito daquela situação, estamos a cometer o mesmo erro que o outro. Talvez tivesse recuado diante da ação. Ele tinha a oportunidade de recuar, mas encontrando-a realizada, serve-se dela. Não é? Quer dizer que ele podia ter recuado, mas que acaba por se aproveitar da situação. É porque a prova tê-la ia praticado. Quer dizer, é o mesmo que se concorda em usufruir de um benefício maldoso, não é? Ou um benefício obtido por uma atitude maldosa, é o mesmo que ele tivesse provocado. E depois temos outra pergunta, outra questão que Allan Kardec colocou aos espíritos e faz esta questão: o desejo do mal é tão condenável como o próprio mal? Ele aqui não é o que ele quer saber. Quer saber se pensarmos, não é, em praticar o mal, se é tão condenável como praticá-lo. E o que é que os espíritos responderam? É conforme. Há virtude em resistir voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando se tem a possibilidade de satisfazer esse desejo. Se a única coisa que faltou foi a oportunidade,
o ser humano é responsável. Quer dizer que quando surge a ideia, mas nós controlamos esse impulso, essa ideia, não é tão condenável, não é? Porquê? Porque resfriamos essa vontade. Mas eles depois dizem, mas se a única coisa que faltou foi a oportunidade, quer dizer, a pessoa pensou, não cometeu, porquê? Porque a oportunidade não surgiu diante de si. Então, aí sim, é igual como se tivesse praticado. Quer dizer que não houve nenhum benefício, nenhuma virtude, nenhum louvor, porque só não cometeu porque a ocasião não a proporcionou. A mensagem que eu vos deixo para hoje, para reflexão, é que avaliam bem os vossos comportamentos, avaliam aquilo que praticam, mesmo pensando que somos inocentes porque fomos induzidos ou fomos coagidos por outros a cometer uma atrocidade ou um crime, estamos a ser tão responsáveis quanto eles. Pensar e resfriar o pensamento, resfriar as ações perante um ato condenável é um louvor. Mas não cometer o ato apenas porque a oportunidade não surgiu é um ato condenável. Fica então esta mensagem para reflexão e desejo-vos muita luz, muita paz e muita serenidade nos vossos corações.